Por isso é tão importante eles não viverem alicerçados na fé de outros. Ela tinha alguma coisa, sempre se tem alguma coisa. Ele ia fazer um milagre, mas ela e os filhos precisavam trabalhar para que esse milagre fosse concretizar. Será que antes de Deus agir em seu favor, Ele não quer te ver se esforçando por isso? O nosso Deus não tem uma forma que coloca todo mundo dentro e faz tudo igual para todos. No caso da viúva e dos filhos, talvez Deus estivesse também querendo quebrar o orgulho deles. Na nossa casa pode ter criatividade, pode ter talento, pode ter inteligência. O Senhor pode fazer o milagre de você ganhar uma causa na justiça. Dinheiro acaba, bens acabam. Vira e mexe, vemos propriedades sendo deterioradas pelo tempo, por falta de conservação, mas um nome reto diante de Deus e diante dos homens, nada nem ninguém destrói. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. A herança que o marido dela deixou não foi a dívida, foi a fé dele no Senhor. Ele deixou um nome que possibilitou ela usar para pedir ajuda ao profeta Eliseu. Ele era um dos discípulos dos profetas, ou seja, era um homem que buscava seguir a conduta dos homens de Deus daquela época. A fé dele era conhecida por Eliseu. Ele não vivia em oculto, ele era um homem atuante e era conhecido por isso. O fato do credor querer levar os filhos como escravos me remete nos dias atuais, quando os filhos perdem a cobertura espiritual de algum membro da família. Nesse momento, o inimigo se sente à vontade para agir, para tentar escravizar esses filhos naquilo que os afasta de Deus. Quando a vida dos filhos está alicerçada na vida dos pais ou de outra pessoa, quando essa pessoa morre, os filhos vão precisar andar sozinhos. Por isso é tão importante eles não viverem alicerçados na fé de outros, mas terem a sua própria fé. Eliseu perguntou: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Ela tinha alguma coisa, sempre se tem alguma coisa. O interessante é que Eliseu perguntou: como posso ajudá-la? Ele sabia que ela precisava de recurso financeiro para pagar os credores para não levar os seus filhos como escravos. O marido deixou o exemplo, mas ela e os filhos precisavam absorver isso de forma prática. Ela também precisava mostrar para os filhos que ela cria no Senhor, que ela tinha fé nele. O marido fez a sua parte e agora a fé tinha que ser dela. Ela precisava exercer o seu novo papel como nova líder espiritual da casa. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Primeiro o profeta perguntou o que ela tinha em casa, depois falou para ela pegar vasilhas emprestadas de todos os vizinhos. Ele poderia ter dado tudo na mão dela, mas não deu. Ele ia fazer um milagre, mas ela e os filhos precisavam trabalhar para que esse milagre fosse concretizar. Será que o milagre que você quer não requer uma ação sua? Será que antes de Deus agir em seu favor, Ele não quer te ver se esforçando por isso? Tem milagres que Deus vai fazer sem nenhuma ação nossa. Porém, em outros casos, talvez a maioria, Ele vai exigir que nós participemos ativamente, seja somente orando, que é uma forma de esforço, ou orando e ainda agindo. O nosso Deus não tem uma forma que coloca todo mundo dentro e faz tudo igual para todos. Ele trata cada um individualmente, de acordo com as características, realidade e circunstâncias que cada um vive. Hoje o Senhor quer falar com todas as pessoas que precisam sair da inércia para Ele agir, que precisam sair da comodidade de não querer se esforçar nem para receber um milagre. Talvez Deus queira de você um pouco mais além da sua oração. Ela era viúva, mas não estava morta. Quem tinha morrido era o marido dela e não ela. Provavelmente ela estava triste, ainda vivendo o luto do marido, mas ela não se vitimizou. Ela não ficou esperando o milagre bater à sua porta.
ela foi atrás dele, mesmo sofrendo. O seu sofrimento não é único. Milhares e milhares de pessoas neste momento estão sofrendo, talvez mais do que você, e não pararam de lutar. Transforme seu sofrimento em garra e não fique se escondendo, querendo fingir que não precisa de ajuda. Vá pedir ajuda às pessoas que você confia. No caso da viúva e dos filhos, talvez Deus estivesse também querendo quebrar o orgulho deles. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: "Traga-me mais uma." Mas ele respondeu: "Já acabaram." Então o azeite parou de correr. Os filhos também participaram do milagre, coletando as vasilhas com os vizinhos. A quantidade de azeite era diretamente proporcional à quantidade de vasilhas que eles conseguissem. Ou seja, o milagre estava diretamente ligado ao esforço deles. Será que o pouco que você tem em casa não está diretamente ligado ao tamanho do seu esforço? É muito mais fácil, é muito mais cômodo não fazer nada e ficar dizendo que crê que Deus vai agir. Porém, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Muitas vezes tem coisas dentro da nossa casa que podem ser usadas para gerar uma renda, mas não conseguimos ver ou não queremos ver. Na nossa casa pode ter criatividade, pode ter talento, pode ter inteligência, pode ter vigor físico, pode ter muita coisa que pode se transformar em dinheiro. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: "Vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar." Tudo começou com a fé que o marido tinha, depois com a fé e o trabalho que a viúva e os filhos passaram a ter, e como fruto dessa fé, a multiplicação do azeite, a venda do azeite, a quitação da dívida e o sustento com que sobrou. Imagine o resultado dessa experiência na vida dos filhos. Primeiro eles viram a fé do pai, depois viram a fé da mãe, eles mesmos participaram junto com ela e passaram a viver de um milagre. O que te falta para viver de um milagre? Te falta fé ou te falta esforço? As duas coisas precisam andar juntas. Fé para mover o coração de Deus e trabalho para dar vida a essa fé. Afinal de contas, a fé sem obras é morta. O Senhor pode fazer um milagre de você passar na faculdade, num curso muito concorrido que você tanto quer, mesmo sem você ter tido uma estrutura básica para isso. Pode, mas você precisa fazer a sua parte. Você precisa estudar com a base que você tem. O Senhor pode fazer o milagre de você ganhar uma causa na justiça contra alguém que tem os melhores advogados. Pode, mas você precisa fazer a sua parte de orar, confiar e atender a todas as solicitações do seu advogado, esse sem renome que o Senhor te deu. O Senhor pode fazer o milagre de te curar sem nenhum medicamento, sem nenhuma ajuda da medicina, pode. Mas talvez ele queira que você faça tratamento não por sua causa, mas por causa de outras pessoas que estão passando pela mesma situação que você e que precisam ouvir falar dele. O Senhor pode fazer o milagre de te promover no emprego? Pode. Mas você precisa fazer a sua parte trabalhando com responsabilidade, com honestidade e com dedicação. O Senhor não vai te promover enquanto você fica só reclamando do seu salário. Ele vai te promover quando você se dedicar, mesmo ganhando esse salário. A Bíblia diz: "No pouco foste fiel, no muito te acrescentarei." O Senhor pode fazer um milagre de te dar uma casa própria, mesmo sem você ter recursos para isso? Pode. Mas você precisa fazer a sua parte e parar de gastar com coisas desnecessárias. Precisa passar a valorizar cada centavo que Ele te dá. E se para o seu milagre acontecer, a única coisa que você precisa fazer é orar, então ore. Em tempo e fora de tempo, ore. Um cheiro para todos vocês. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Se gostou do conteúdo, dê um joinha, comente, compartilhe e até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.